Olá, boa noite. A Opinião Nacional de hoje vai discutir um assunto que está literalmente em toda a mesa de bar, a chamada Lei Seca, que reduz o consumo permitido de álcool aos motoristas brasileiros. A nova legislação está em vigor há exatos 20 dias e estabelece 2 níveis de punição a quem dirigir depois de beber. Não é isso, Silvia? Boa noite, Silvia. Boa noite, Alexandre. É isso mesmo. A nova lei determina que só pode dirigir quem tiver uma concentração de até 2 decigramas de álcool por litro de sangue. Acima disso, o motorista tem suspenso o direito de dirigir, leva uma multa de R$ 955 e fica com o veículo retido. Se o índice chegar a 6 decigramas, ele ainda pode ser condenado a até 3 anos de prisão. Esse limite de 6 decigramas existe há 10 anos e já previa a prisão do infrator. A novidade agora é que há uma punição anterior, já aos 2 decigramas. Para muita gente, então, dirigir depois de um copo de chopp passa a ser suficiente para cair na ilegalidade. Alexandre. Obrigado, Silvia. Esse novo limite faz da lei brasileira uma das mais rígidas do mundo. Só 13 países têm limites menores do que o nosso. Para discutir os prós e os contras dessa mudança, a Opinião Nacional recebe Fábio Raci, médico e diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, Roberto Delmanto, que é advogado criminalista, Davi Duarte Lima, doutor em Segurança do Trânsito e presidente do Instituto Brasileiro de Segurança do Trânsito, e Percival Maricato, diretor jurídico da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. E você também pode participar mandando suas perguntas para a minha colega Silvia Corrêa, não é isso? Muito boa noite a você que nos assiste. Então, a restrição ao consumo de álcool aos motoristas brasileiros é o tema do programa de hoje. E a gente, claro, espera a sua participação. Mande sua pergunta, crítica, opinião, pelo endereço eletrônico opinião@tvcultura.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 2182 3450. Ao final do programa, 5 telespectadores serão presenteados com livros oferecidos hoje pelas editoras Terceiro Nome e EDUSP. Alexandre? Muito bem. Na origem dessa lei seca, as motivações são evidentes. Estima-se que no ano passado, entre 36 mil e 50 mil pessoas morreram no trânsito brasileiro. Seja como for, é como se caísse um avião a cada 24, no máximo 48 horas. E o número aumenta ano a ano. Por trás de tantas mortes, quase sempre há motoristas embriagados. São Paulo, noite de sábado. De cada 10 motoristas, 3 beberam o suficiente para perder a carteira de habilitação, de acordo com a nova lei. E 2 deles, se abordados, iriam direto para a cadeia. Os dados são da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, que analisou as condições de 5.600 motoristas durante as madrugadas. E o índice dos que estavam dirigindo depois de beber é 6 vezes maior do que os relatos internacionais. Não vou. Por favor. Ele está querendo me filmar ali, eu não vou se filmar. Por favor, moço, por favor. Não, eu não admito. Se o senhor me senta aí, eu não quero ser filmado, eu não admito. Nos primeiros 10 dias de vigor da lei, 369 motoristas foram multados e 296 foram presos no país. A maioria pagou fiança de R$ 300 a R$ 1.200 e será processada em liberdade. A Associação dos Bares e Restaurantes diz que saiu perdendo. Nos últimos 20 dias, as vendas teriam caído até 30%. Do outro lado da polêmica, o sistema de saúde, que diz que saiu ganhando. O número de feridos no tráfego socorridos ao Hospital das Clínicas de São Paulo, o maior do país, caiu 55% desde a vigência da lei. O bafômetro é a forma mais usual de aferir o estado do motorista. E aí começam os problemas. São Paulo tem 11 deles em uso na capital e outros 40 à espera de homologação. Salvador tem 12. Nas rodovias, há um aparelho a cada 290 quilômetros. É pouco e sem a peça central da fiscalização, corre o risco de a lei não pegar.
Bom, e se a lei não pegar, não vai ser a primeira vez. Como dissemos na abertura do programa, o limite máximo de ingestão de 6 decigramas de álcool por litro de sangue existe há 10 anos, mas foi esvaziado pelas próprias autoridades. Sem campanhas, sem bafômetros e sem fiscalização, a lei, claro, não pegou. E agora a regra ficou ainda mais dura, antes mesmo de a primeira versão ser efetivamente implantada. Alexandre? Muito bem. Essa discussão é uma discussão muito complexa, que envolve muitas disciplinas. Por isso que nós temos aqui pessoas que representam várias formas de chegar à questão. Eu queria iniciar com o Dr. Fábio Raci, para que eles nos dissessem por que essa lei é importante, por que ela precisa ser defendida e por que ela precisa pegar, já que nesse país existe a figura da lei que não pega. Bom, vou começar já polemizando, né? Não é 0,2, não existe permissão nenhuma. 0,2 é a tolerância, né? Não, 0,2 seria para estudar os casos excepcionais, passando por caso excepcional até possíveis alterações do bafômetro, próprias do bafômetro, mas o permitido, não existe limite, é 0, não existe 0,2. Agora, a Abramet vê, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego vê nessa lei a consagração de uma luta de 28 anos em busca do álcool zero. Em função de não existir uma dose segura, nós entendemos que a única maneira da população, de fato, entender a dimensão do problema, da total incompatibilidade de álcool e direção, seria massificar a ideia de não se permitir nada. Como lhe disse, não existe essa dose segura que talvez pudesse permitir alguma coisa. Porque, em função da grande variabilidade que existe da reação do álcool em determinadas pessoas. Depende de peso, altura, quanto ela comeu, se está em jejum, se faz uso de alguma medicação, se tem hábitos etílicos ou não. Então, são inúmeras as variáveis que contemplam que podem modificar a reação da pessoa à ingesta do álcool. Como existem essas inúmeras variáveis, o ideal para nós entendermos a gravidade da direção com álcool é a adoção do álcool zero, porque assim todo mundo entende que não pode, em nenhum momento, beber e dirigir. Atenção, beber e dirigir. Não beber, beber e dirigir. Muito bem. Doutor Delmanto, nós falamos aqui que essa questão é muito complexa porque envolve muitas formas de observar o problema. Aqui nós tratamos da questão da visão do médico especializado na área de trânsito, que percebe que isso é um problema de saúde pública no país. O senhor é um advogado. Essa lei pega ou não pega? Ela é uma lei bem feita? Ela tem futuro em função do seu enunciado? Olha, eu acho que a lei foi feita com a melhor das intenções. Eu, como cidadão, sou apenas advogado, não entendo de medicina, mas eu acredito que todos nós temos uma consciência de que o álcool, para uns mais, para outros menos, com uma série de variáveis, ele sempre diminui um pouco a nossa capacidade ao dirigir. Mas, infelizmente, como se diz, de boas intenções o inferno está cheio, porque a lei é uma lei muito mal feita sob o ponto de vista jurídico. Eu não tenho dúvida nenhuma que, possivelmente em agosto, quando o Supremo Tribunal Federal julgar essa ação direta de inconstitucionalidade, vai declarar inconstitucional pelo menos 2 artigos desta lei. E o primeiro deles é o mais importante da lei. É aquele que obriga as pessoas a usarem o bafômetro ou submeterem a um exame de sangue. Por que isso é inconstitucional? Nós sabemos, telespectadores sabem, que na hierarquia das leis, em qualquer país do mundo mais ou menos democrático, a Constituição, a Carta Magna, é a lei maior. A que todas as outras leis hierarquicamente estão subordinadas. E no Brasil, além da Constituição, por força do parágrafo 2º do artigo 5º, nós temos, na mesma hierarquia da Constituição brasileira, os tratados internacionais assinados pelo Brasil. E 2 tratados são muito importantes. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de Nova York
e o Pacto de São José da Costa Rica, que tem uma abrangência continental da América. E esses dois pactos, subscritos pelo Brasil, aprovados pelo Congresso Nacional, referendados pelo Presidente da República, deixam claro que são garantias mínimas de que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Então, punir com uma multa, com uma suspensão de carteira, com proibição de 1 ano de dirigir uma pessoa que não aceita submeter ao exame bafômetro, que não aceita exame de sangue, que na presença de um médico não é sequer obrigado a fazer aquelas malabarismos que os médicos têm. Fazer um 4 aí? Não é obrigado. Isto é inconstitucional. Então, eu acredito que isso daí vai ser derrubado. Por quê? Porque a lei foi mal feita. Doutor Davi, o senhor que está envolvido de uma forma muito intensa nessa questão que não é só uma lei, que no caso é uma crença, uma convicção e um ato de cidadania, não é? Como é que o senhor vê esse problema que, de repente, uma luta tão importante como essa vai esbarrar em questões que são mandatórias, já que nós estamos falando da Constituição brasileira? Olha, a primeira coisa é o seguinte, eu concordo com o doutor Delmanto, né? O Brasil é signatário, efetivamente, especialmente do tratado lá de Costa Rica, né? De São José, mas no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, está dito o seguinte: ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão por força de lei. Então, o que acontece? Se existe a lei que não pode beber e dirigir, e é preciso que haja provas que o indivíduo, que o motorista eventualmente bebeu, e é preciso que a sociedade tenha controle, né? Porque o custo disso é ponto pacífico, o custo de beber e dirigir é muito alto para o Brasil. Então, é preciso também, né, ou revogamos um artigo, né, ou revogamos outro. Eu não sou advogado, mas o que acontece é o seguinte: os nossos direitos não podem se sobrepor aos nossos deveres com a comunidade, né? Então, vejam bem, essa é uma questão jurídica complexa, não é à toa que está lá no Supremo, né, que vai ser decidido. Agora, o custo de beber e dirigir para o Brasil, para a sociedade, quantos milhares de pessoas têm suas vidas ceifadas por conta de beber e dirigir? Quantos milhares ou centenas de milhares de pessoas vão para a cadeira de rodas, né? Os prejuízos econômicos são enormes, né? Os prejuízos humanos são maiores ainda, porque a gente não pode, né? Assim, alguns acham que a sociedade não pode ter regras de restrição. Então, no fundo, nós precisamos ter restrições porque não pode ser todos fazem o que quiserem, né? Alguém questiona, por exemplo, na hora de entrar no aeroporto lá no avião, assim, não, eu não vou passar nesse detector de metais, porque senão eu posso gerar provas contra mim mesmo. Ou para falar assim, não, olha, esse semáforo aí, o sinal vermelho está restringindo o meu direito de ir e vir. Não, é preciso ter regras, é preciso respeitar as regras. E é preciso que se respeite que não se pode beber e dirigir, né? E para que qualquer lei seja cumprida, é preciso que haja penalidades. Muito bem. O Percival Maricato além de ser advogado, diretor jurídico da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. O doutor Davi fala de um enorme prejuízo para o país, que são as mortes, que são as pessoas que ficam inválidas. E a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes se colocou contra essa lei, por não considerá-la razoável, e também mencionam os prejuízos que todo esse segmento econômico sofre com uma lei como essa. Então, eu gostaria de ouvi-lo em relação à lei e gostaria de ouvi-lo também em relação a essa defesa. Quer dizer, se é justo que uma associação faça essa defesa dos seus interesses em função de um quadro tão dramático. Olha, para começar, eu diria o seguinte: na sociedade, nem tudo é perfeito, né? E nós nunca vamos ser perfeitos. Então, sempre vai acontecer acidentes, né? Agora, inclusive, é o seguinte: por exemplo,
Seria mais ou menos... É sabido que muitos dos jovens brasileiros começam a usar droga nas escolas. Seguindo esse tipo de raciocínio, nós teríamos que fechar as escolas. Né? Ou então, Mas eu não entendo fechar a analogia. escola para o jovem não ter contato. Em vez de nós prendermos o traficante, a gente então fecha a escola para o jovem na escola. Mas no caso do automóvel é porque outras pessoas podem ser prejudicadas. Pois né? mas também o jovem lá na escola, que um dá a droga para o outro. É isso que eles começam. Eu vou citar outro exemplo, então. Nós agora decretamos o toque de recolher 8 horas da noite. O Exército fuzila quem estiver na rua. Nós acabamos com a criminalidade. Olha que maravilha. Né? Então, eu acho o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, tem o infrator, nós temos que ir lá e punir o infrator. O Código Nacional de Trânsito já começou o correto quando ele falou dirigir sob a influência do álcool é ato ilícito. Bastava que a polícia fizesse isso. O que fizeram foi uma lei injusta, leviana, hipócrita e demagógica. E isso vai ficar demonstrado ao longo do tempo, quando começarmos a discutir com maior profundidade, né? Essa DIN que nós propusemos no Supremo. Ela fere a razoabilidade e não precisa ser advogado para saber disso. Se o sujeito come um filé com molho madeira, ou come um bombonzinho com um licor, ou o padre, quando sai da missa, viraram delinquentes. É preciso dizer, então, que está errado? A estatística que foi dita sobre a noite paulista, que foi dita agora, significa que 300 mil jovens são delinquentes todo fim de semana. E todos nós aqui tivemos parentes delinquentes, porque se a lei está afirmando agora que é ilícito tomar 2 chopp, quem é aqui que não teve pai, mãe, tio, filho que não tomou 2 chopp? Será que nós somos tudo parentes de delinquentes? Eu acho que essa lei, ela fere pela intolerância. 95% das pessoas bebem socialmente. Os alcoólatras é que bebem sozinhos, né? As pessoas normais não. Churrasco no sítio do amigo, almoço na casa da sogra. E na sua avaliação, essas pessoas não oferecem risco? Não, elas não oferecem risco até um certo limite. Que, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Canadá, que ninguém diga que não são países rigorosos no tratamento do delinquente, é 0,8 decigramas. E aqui no Brasil, desceram, o doutor ali tem razão, eu não sou o que for buscar esse 0,2 miligrama, porque a lei fala que qualquer quantidade, esta lei, qualquer quantidade de álcool é ato ilícito. E então o cidadão pode ser punido. Então é isso, nós sabemos que tem milhares de criminosos sendo soltos ou deixando de ir, sequestradores e tal, deixam às vezes de ir ou são soltos antes do tempo, porque nós não temos cadeia para todo mundo e agora vamos criminalizar milhões de brasileiros porque eles bebem um chopinho depois do serviço à noite. Vira delinquente. Tem uma pena que é apenas metade do sequestrador, do estuprador, do assaltante. Então, que sociedade é essa? Agora, na minha pergunta, eu também lhe perguntei se seria razoável que um segmento econômico, mesmo tendo que defender os seus interesses, que se superponha em relação ao interesse que seria comum. Você acha que isso é razoável? A lei, também acho que não foi visto, ela gera um hecatombe social e econômico para o Brasil de dimensões incomensuráveis. Então, se é para falar sobre esse ângulo, existe 1 milhão de estabelecimentos no Brasil, só na área de bar, restaurante, lanchonete, pizzaria, 1 milhão, certo? Que tem 2,3 sócios cada um e 6, 7 funcionários. Essa gente toda, esses bares e restaurantes, eles vivem principalmente de bebida, que é o item que dá maior lucro, e nos bares é o item que mais vende. Então, eu não vejo como ter um desastre desse. Eu não estou falando de 1.000, 2.000, e não são centenas de milhares de pessoas que vão para a cadeira de roda. Não são, não. Existem milhares. Eu acho que nós podemos perfeitamente acabar e gerar resultado individualizando o ilícito e punindo o criminoso, e não milhões de brasileiros, centenas de milhares de jovens que querem tomar um chopinho à noite. Posso fazer uma pergunta? O que é o ilícito? O ilícito é, como diria o código anterior, ou como muitas vezes é conceituado, é o sujeito dirigir sob a influência do álcool.
Certo? Eu, por exemplo, tenho 46 anos que eu tomo meu chopp e eu nunca me lembro de eu ter cometido um ato ilícito, de dirigir irresponsavelmente. E espero que o senhor confie no meu bom senso e na minha responsabilidade. E do povo brasileiro também. Bom, doutor Fábio, o senhor fica à vontade para falar o que o senhor quiser. Agora, eu queria só relembrar a classificação do doutor Percival, que falou numa lei leviana, hipócrita, injusta, hipócrita, porque não resolve, mistura o delinquente com os inocentes. E o doutor Fábio participou do grupo de trabalho que elaborou essa lei junto à presidência da República. Eu gostaria que o senhor se manifestasse. Eu queria entender o que seria leviana, a lei leviana. A lei leviana... Aonde que é leviana? Ela é leviana porque ela mistura inocentes, pessoas bom caráter. Eu recuso o conceito de delinquente. Eu vou continuar chamando meu 1 ou 2 chopps todas as noites e o senhor não tem o direito de me chamar de delinquente. Doutor nem de Percival. me pôr na cadeia. Eu sou dirigente de mais de 10 entidades, 3 entidades filantrópicas, trabalho 64 anos, trabalho 12 horas por dia e o senhor com esta lei está me chamando de delinquente. E eu recuso este epíteto. O senhor que está se nominando delinquente. Não, o senhor. Não. Quando o senhor pôs na lei que tomou 2 chopinhos, de Deus, é delinquente, vai ser condenado a 6 meses, a 3 anos de cadeia, isso é um delito penal. Como não? De Deus. O senhor disse que toma seus 2 chopinhos e sai dirigindo com segurança. Isso. Não estou pondo em dúvida a sua palavra. Mas o senhor tem certeza que todos que bebem esses 2 chopinhos podem dirigir com segurança? Não, senhor. Não é isso não que a medicina certeza. diz. O senhor tem certeza. Eu tenho Tem pessoas certeza. que bebem 2 chopinhos e não sabem dirigir. E saem trançando as pernas. Para o senhor. Não, o senhor tem razão nisso. Então, já como não existe essa dose segura, como para o senhor 2 chopps não acontece nada, tem pessoas que só meio chopp já é o suficiente para não conseguir dirigir. Eu reconheço. Então, exatamente, se o senhor reconhece, o senhor há de convir que essa lei não é o que o senhor está dizendo. E não pode se chamar delinquente aquele lá que bebe. Pode ser chamado delinquente aquele lá que bebe e dirige. E nós dissocia a ideia. Ninguém está impedindo ninguém de beber. Estamos impedindo a pessoa de beber e dirigir, que é um ato, que é uma permissão que o senhor tem, e que essa permissão é dada ao senhor e que o senhor deve fazê-lo com segurança, em respeito aos demais participantes do trânsito. Isso eu faço. Sou um homem responsável. Então, o senhor faz, mas será que todos o fazem? O senhor tem razão. Muitos não fazem. Muitos bebem um chopp e não sabem dirigir. Esse tem que ser punido. Por que eu tenho que ser colocado junto com essa pessoa? A pessoa que bebe um chopp e é influenciada pelo álcool não pode beber um chopp. Ele tem que ser punida se bebeu. Como o senhor faz uma lei que o senhor caracteriza aquele que pode e aquele que não pode? Isto aí o senhor faz como nos Estados Unidos. O policial tem que ser preparado para identificar se a pessoa coloca em risco o bem alheio. É isso que o direito fala. O senhor deve ser punido quando o senhor age com ofensividade a um bem alheio. Se o senhor não age, o senhor não pode ser punido. É uma situação totalmente subjetiva. É subjetiva. Que vai depender do olhar do agente fiscalizador. Entre outras coisas. Eu acho que é uma A dimensão do problema do álcool, o malefício do álcool e a direção. Qual é a primeira causa de acidentes de trânsito no Brasil? É o álcool e a velocidade. Nada mais mata do que o álcool e a velocidade. Se o senhor entende que o que morre, essa inversão cronológica que acontece nesses jovens que morrem e pais vendo seus filhos deitados, mortos no chão, é uma coisa tolerável, para mim isso não é. Sou a favor, mas não vamos transformar o Brasil no Irã. Nós podemos perfeitamente fazer um acordo entre nós, pessoas responsáveis, para pegar o delinquente, para impedir o infrator, para reduzir a morte no trânsito. O que não se pode transformar é isto aqui numa imensa prisão, em que as pessoas não podem, de repente, se divertir ou sair à noite, enfim, criminalizar o shopping é demais. Eu preciso fazer um intervalo, peço licença aos nossos convidados e o Opinião Nacional volta em instantes. Já estamos aqui, até lá. E voltamos com a Opinião Nacional, que hoje traz a discussão o tema Lei Seca. E eu já tinha pedido inscrição do Dr. Roberto Delmanto para entrar na conversa. Nós estamos aqui tendo uma discussão sobre a qualidade da lei, se essa lei está
corretamente formulada, se esse é um problema que merece, em função de tudo que envolve, uma lei específica que trate uma questão que é considerada por muitos uma questão de saúde pública no Brasil. E eu queria ouvir o Dr. Roberto Delmanto na sequência da nossa discussão. Eu queria, Alexandre e meus colegas aqui de programa, voltar um pouco à parte jurídica, à parte constitucional, porque é a minha área e eu acho que ela vai ser vital em face dessa ação direta de inconstitucionalidade que já está no Supremo. O doutor Davi lembrou, em outras palavras, que nenhuma garantia constitucional é absoluta. Há de se buscar um balanceamento entre os diversos direitos e diversas garantias. E realmente existe um princípio constitucional de que ninguém é obrigado a deixar de fazer o que a lei permite, nem a fazer o que ela não obriga. Mas por que a proibição da autoincriminação é nesse balanceamento mais importante? Porque já havia, desde Roma, o chamado princípio favor libertatis. A liberdade do cidadão tem de vir em primeiro lugar. E eu me lembro aí uma vez que foi um coronel francês que disse para Vitor Hugo, e ele colocou, era o inimigo de Napoleão, e ele falou: meu jovem, falou para Vitor Hugo não se esqueceu, não se ouvide jamais, acima de tudo, a liberdade. Então, este princípio é um princípio maior. E não é um princípio que foi aleatoriamente colocado num pacto internacional. Isso foi uma conquista de anos e anos de evolução da civilização, porque no tempo da Inquisição, a dita Santa Inquisição, que de santa, logicamente, nada tinha, a pessoa era obrigada a confessar sob tortura, para depois, dependendo da confissão ou não, verificar o que iam fazer com ela. Sim, mas aí tudo bem. Então o senhor está trazendo à luz essa questão. Agora, o senhor, como reconhece que existe um problema, o que o senhor sugeriria em relação a uma lei como essa? É que o caminho tomado, Alexandre, foi errado. Pensa-se no Brasil que o direito penal é a solução para tudo. Mas o direito penal, em qualquer lugar do mundo, ele é o último dos ramos do direito a ser aplicado, quando estão esgotados todos os outros. Isso significa o quê? Que deveria se priorizar penas administrativas. Punições administrativas. Multas. O sujeito foi pego alcoolizado, certo? Um exame clínico, logicamente, não vai poder dizer qual é o grau de dosagem, mas pode haver prova testemunhal. Todas as provas em direito são admitidas. E a punição administrativa. O senhor vai perder a carteira por 1 ano. O senhor vai tomar Só terminando. Vai tomar uma multa gravíssima. Agora, se, depois de aplicada essa multa, ele vem a desobedecer, a voltar a dirigir quando a permissão está suspensa, eu acho que aí caberia, sim, uma pena de prisão. Agora, pensar que o direito penal vai solucionar, não vai solucionar. Então, a intenção era boa. A lei, O senhor já fala como já é uma coisa no passado. Eu não tenho dúvida, porque haja jurisprudência do Supremo. Perfeito. Infelizmente, faltou uma assessoria jurídica. A intenção da lei era das melhores. Eu tenho dúvidas se ela talvez não seja boa, certo? Agora, infelizmente, nós tomamos o caminho errado. Vai precisar voltar para trás e pegar outro caminho. Parece que nós estamos discutindo aqui o direito à liberdade de beber e dirigir. Porque o que a lei faz é o seguinte: se beber, não pode dirigir. Então, nós estamos se beber, não pode dirigir. Então, a questão da liberdade... O doutor Delmanto, me desculpa, o doutor Delmanto, se eu entendi bem, ele está mencionando a origem dessa norma constitucional que se baseia numa questão geral da humanidade, que é a liberdade da pessoa não se incriminar em função de qualquer coisa. Você não confessar, você não acusar-se a si próprio. Mas como é que isso é um princípio? É um princípio. Então o Brasil vai precisar, certo, denunciar esses 2 pactos que ele subscreveu, um de âmbito universal, para fazer diferente. Porque, por exemplo, há países, na Alemanha é uma exceção. Na Alemanha, se a pessoa não quiser ser submetida a um exame de dosagem alcoólica, a lei permite que ela seja levada à força a um hospital e, se não houver risco para a saúde dela,
contra a vontade dessa pessoa, seja extraído o sangue. Mas é outra legislação. Aqui no Brasil, infelizmente, o caminho tomado foi errado. Antes de seguir na nossa discussão, eu queria introduzir a Silvia, que está lá em contato com os telespectadores. O que eles estão dizendo aí, Silvia? Então, Alexandre, a esmagadora maioria dos que se manifestaram defende a lei. O Datafolha indicou isso, né? 86% das pessoas